Olá, boa noite, muita gratidão por estarmos juntos. Boa noite a todos. Hoje um dia muito especial. Nós estamos aí na abertura de um grande portal 9/9. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Fiz hoje então um convite para estar falando junto com a Cleusa. A Cleusa é uma terapeuta holística que trabalha então com essa área de aromaterapia, com a questão da arte, na terapia das artes. Então é muito importante que a gente possa integrar tudo isso, né? A medicina integrativa está aí para isso e que a gente entenda que somos sim um ser integral. E aí, quais as ferramentas que a gente pode utilizar para nos equilibrar? O que esse portal 9/9 fala, tá? Ó, vou mandar um convite. Oi, pronto. E então, tudo que isso tá representando para nós. Quem de vocês se sentiu mais cansado nos últimos dias? Mais fadigado, mais cansado? Então, eu senti uma energia, uma densidade. Contem aí pra mim se vocês sentiram esse peso, essa energia. Então, algumas pessoas que são mais sensíveis por essas aberturas de portais, essas aberturas energéticas, se sentem mais cansado, como se tivesse passado um rolo compressor por cima. Às vezes a gente pode ter um pouco de fadiga, um pouco de dores de cabeça. Esses são alguns dos sintomas, né, causados por essas energias que a gente está vivenciando. Que isso está antecedendo, então, ó lá, a Cleusa acabou de entrar, eu vou convidá-la para participar. Então, boa noite, Sandra, boa noite, Ana, boa noite, Cleusa, muita gratidão por estarmos aqui, boa noite, tudo bem? A minha imagem está pausada. Boa noite. Boa noite. Tô te vendo bem, tá linda, de batom Obrigada. rosa. Beijo. Adorei, beijo. Muita gratidão por estarmos juntas aí hoje à noite, né? Eu estava comentando, então, um pouquinho sobre os sintomas que antecedem essas mudanças energéticas, né? De portal. Então, dores de cabeça, fadiga, cansaço. E aí eu li uma matéria que é como se um rolo compressor estivesse passando por nós. E é exatamente assim que muitas pessoas estão se sentindo. Sim. A gente pode continuar isso. Eu vou sair e entrar de novo, porque para mim a imagem está totalmente pausada. Tá, daí eu já te convido de novo, tá bom? Tá. Me manda o convite que talvez não pause. Né? Mas eu tinha te mandado. Instagram é assim, temperamental. Então tá. E aí vamos lá ver. Vou pedir para ela sair, entrar de novo. Ela disse que estava pausado, mas eu estava enxergando bem ela. Vocês estavam enxergando? Então, a Cleusa, ela trabalha em Balneário Camboriú, ela é aromaterapeuta, ela trabalha com os óleos essenciais da doTERRA. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar para essa questão energética, que a gente pode estar se equilibrando. Então, ontem foi o dia do terapeuta holístico e hoje, então, tem essa abertura do portal 9/9, né? Que ele traz fechamento de ciclos e abertura de uma nova era. Então, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está enroscado, tudo aquilo que não está energeticamente vibrando de acordo com a sua frequência, são ciclos que devem ser encerrados. E é exatamente essas energias que nos prendem para trás, que nos prendem ao passado, que fazem. Deixa eu convidar a Cleusa agora. De novo, que fazem com que a gente fique como se a gente estivesse dando círculos pela nossa vida, que a gente tem que abrir mão e a gente tem que liberar. Então, boa noite novamente. Tá me vendo agora? Eu vejo você, mas a parte que me toca, eu tô preta. Só eu não vejo nada.
Mas vocês me vendo, tá bom, né? A gente tá vendo, você tá bem linda, de batom Ai, rosa, tem uma luz aí que te ilumina, é então tá ótimo. gente, em homenagem ao 99. Isso mesmo. Então, vamos conversando. A gente tá te enxergando, estamos te vendo, teu som tá ótimo. Então é isso que importa. Você não, você tá me vendo também, eu também Tô não. vendo. Tá. Faz a gente, enquanto você conclui teu pensamento, eu vou compartilhar, tá? Tá bom, isso, compartilha aí. Não, então eu estava falando que esse portal 99 está relacionado, é como se fosse uma limpeza energética. E quando a gente está fazendo uma mudança, alguma obra, alguma coisa, a gente precisa abrir espaço. A gente tem que abrir espaço para acolher o novo. E essas energias que estão entrando agora, que estão se aproximando agora de nós, é isso. A gente definitivamente deixar o sofrimento passado para trás, a gente deixar as experiências que nos prendem a padrões negativos, fadigantes, de cansaço para trás, e a gente trabalhar internamente para que a gente possa se abrir para essa nova consciência, para novas colheitas e nos conectar então com a nossa sabedoria interior, com a nossa centelha divina, para que a gente possa elevar então a nossa compreensão e compreender melhor o nosso propósito, nosso vocário, nossa missão. E aí, então, nesse turbilhão, nesse rolo compressor que nós estamos passando, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Uma delas é a aromaterapia. Então, por isso, nesse dia muito especial, depois eu quero fazer uma meditação com todo mundo aí. Eu convidei a Cleusa, que ela é aromaterapeuta, ela faz diversas outras terapias com artes e tal. Ontem foi o dia, então, do terapeuta holístico. Em homenagem a isso, convidei a Cleusa para estar aqui conosco, porque é isso, a gente integrar corpo, mente, espírito e diversas ferramentas para que a gente possa se alinhar a tudo isso. Então, Cleusa, eu trouxe alguns olhos para a gente falar hoje. E o que eu tenho usado agora, até estou aqui, é o balance. Queria que você comentasse, se apresente. Fico muito grata, a palavra está com você, e aí você comenta um pouco sobre o portal, sobre quais olhos a gente pode estar utilizando para que a gente possa se alinhar nesse momento de deixar o passado e abrir-se para o novo. Boa noite, muita gratidão. Gratidão. Andréa Socorro, sabe que você mora no meu coração. Agradeço a todo mundo que está participando dessa live hoje. Estou muito feliz por isso, porque dessa forma eu estou no meu vocário, porque o meu vocário é levar amor para você e para vocês. Então, essa é a minha vocação, para isso que eu estou aqui. Realmente, a terapia, ela é apaixonante, né? Porque ela trabalha o ser humano como um todo. E dessa forma, existem muitas técnicas terapêuticas que você pode trabalhar a tua evolução como ser, não só no seu físico, como no teu espírito. E esse momento que nós estamos vivendo no planeta, de contínua mudança, hoje nós temos um portal 99, amanhã nós temos outro portal, são etapas que o ser humano vai vivendo na sua evolução humana, né? Etapas que o ser humano está evoluindo e o planeta junto está evoluindo. Dentro da aromaterapia, nós temos sim recursos, nós temos sim ferramentas que nos levam longe, que nos, vamos dizer assim, verdadeira chave que abre portas para a gente poder chegar muito mais longe. Porque sozinho nós não somos nada, né? Nós precisamos de auxílio, de ferramenta, porque o forte é aquele que se une, que usa o cérebro, a inteligência, se usa do amor, usa-se do conhecimento, de uma linguagem de buscar. Quem acha que sabe tudo, eu acho que não sabe nada, né? Porque quanto mais eu aprendo, mais descubro que nada eu sei. Então, estou aqui eternamente aprendendo e me utilizando das coisas, das ferramentas que eu tenho a meu dispor. A aromaterapia, ela tem muitos recursos que você pode utilizar, principalmente na questão de você se permitir trabalhar a tua energia mais sutil, porque a gente está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e a gente está presa a tantas coisinhas para resolver, tantas coisinhas, e daí
fala assim, ah, vamos fazer uma evolução espiritual, vamos abrir para o universo, vamos isso, vamos... Mas é tão difícil, né? São palavras tão bonitas, mas na prática, é tão difícil você se desconectar do teu dia a dia, daquelas coisinhas pequenas que te aborrecem. Aí entra a aromaterapia. Porque através da energia dos olhos, tá, pessoal? Os olhos têm energia, tá? E através da energia dos olhos, você pode promover esse estado mental e espiritual que te leva mais longe. Tanto na meditação, quanto simplesmente numa contemplação, onde você vai, chega num campo aberto, eu vou contemplar a natureza, porque é uma forma de meditação. Quando você faz essa conexão com o universo, essa conexão te permite, vamos dizer assim, vou usar uma linguagem meio informática, você faz um download, baixa para você várias informações que vêm, que estão aí flutuando, mas a gente está sempre o dia a dia muito preocupado com o dia a dia, e dessa informação passo, e quando você se permite fazer isso, sabe, você consegue fazer um download de todas as informações, e você cresce como ser. Você está falando do balance, né? Você trouxe o balance para nós falar? Isso, então, deixa eu concluir aí sobre a tua linha de raciocínio. Achei muito interessante o que você falou, né? Então, quando a gente vai estudando, algumas filosofias falam, então, dos nossos 7 corpos, né? E às vezes a gente está muito na matéria e é muito nos pensamentos concretos. E a gente fica assim, trabalhando, que nem você falou, nessa corrida dos ratos. Entretanto, até estava lendo um artigo de psiquiatria semana passada, o modus operandi, como o ser humano está vivendo, tem adoecido o ser humano. Então, é uma maneira de adoecimento físico, psíquico e mental. Por quê? Porque justamente a gente se desconectou da nossa fonte, da nossa essência, da nossa centelha, do nosso eu sou. E muitos têm se falado sobre a expansão de consciência. Então, nossa mente consciente, ela coordena a nossa vida de 5 a 8%. O nosso subconsciente, ele coordena a nossa vida 95, 98%. Então, quando a gente compreende isso, com certeza a gente tem que acessar o nosso subconsciente. Como que a gente faz isso? Tirando a mente racional e acessando lá o nosso subconsciente. Uma dessas maneiras é a meditação. E aí a gente tem ferramentas, seja ela músicas, padrões vibratórios. Então, os indígenas, eles batem tambor numa determinada frequência que te colocam num estado de teta. Tem o Theta Healing, que é uma outra ferramenta, e a aromaterapia é uma das ferramentas que nos faz acessar a nossa mente subconsciente, para que ali a gente consiga fazer exatamente isso que você disse, a mudança dessas chaves de padrões. Que quando a gente está vivendo a nossa vida muito concreta, na mente muito racional, a gente não percebe as sutilezas dessas mudanças. E a gente acaba adoecendo fisicamente. Então, a gente, então, agora, já que a Cleusa que me apresentou algum tempo atrás, a linha da doTERRA, dos óleos essenciais, que aí depois eu fui estudar muito mais aprofundada. Eu já estudava aromaterapia, mas daí eu acabei estudando os óleos da doTERRA pela qualidade, pureza, certificação, pela ação social que eles fazem, enfim. E aí eles têm diversas ferramentas, entre elas eu trouxe o Balance, que é o que eu tenho utilizado agora, porque é isso, buscar esse equilíbrio físico, psíquico, mental. E aí hoje, nessa questão desse portal energético do 9 do 9, que trabalha então a libertação de memórias, programas antigos, a gente desprogramar o nosso subconsciente, né? Para que a gente possa sair dessa montanha-russa emocional que sempre acaba nos voltando a ciclos repetitivos passados, seja no comportamento de relacionamento, seja no comportamento de trabalho, seja na nossa autoimagem, seja na autossabotagem, para a gente realmente assumir o nosso poder, do nosso eu interior, do nosso eu sou, e dizer, não, essa caminhada eu não quero mais.
Eu quero me abrir para um novo espaço, acolher um propósito novo, para que a gente possa levar a vida numa maneira muito mais leve e tendo a contemplação das belezas da nossa vida, a gratidão, a sabedoria interior para que a gente flua como água. A gente não precisa bater de frente, a gente pode fluir. Então, Cleusa, gratidão pelas tuas palavras. Agora, então, vamos falar sobre essas ferramentas hoje, né, dos óleos essenciais da doTERRA, que a gente está falando hoje. Então, o que eu trouxe para a gente começar a falar é sobre o balance. Antes de falar do balance, eu quero fazer um parênteses. Claro. Dentro da aromaterapia, dessa linguagem, para essa tua abertura de consciência e evolução, na aromaterapia a gente tem duas vertentes. Tem a ação dela no teu psique, para você acalmar, para você se permitir dar esse passo. Então, ele vai trabalhar o teu psique, o teu físico, o teu orgânico, né, o teu emocional. E são determinados óleos. E existe um outro determinados óleos que vão te impulsionar energeticamente. Então, ele tem duas linhas que você pode trabalhar. São duas etapas diferentes. Então, primeiro a gente tem que acalmar a nossa mente. Porque se primeiro a gente tá com a cabeça louca, primeiro tem que fazer o termo, né? Como fazer a construção. Isso mesmo. Não adianta a gente querer ir lá se a gente aqui não tá alinhado, né? Então, aí não rola. Não adianta já pegar um óleo que vai te levar não sei aonde se você não sabe aonde mesmo. Você tá totalmente perdida, né? É a mesma coisa que para Disney de olho vendado e voltar, não aproveitou nada. Isso mesmo. Então, como é que a gente vai se aterrar, entender que a gente tem raízes fortes e profundas, né? Que a gente possa acalmar e silenciar a nossa mente. Esses dias eu estava conversando com uma colega e ela falou assim: a minha mente parece um cavalo desgovernado. Eu falei, pois é, você tem que adestrar. Porque enquanto você não adestrar a tua mente, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar dando pinote por aí e não vai chegar a lugar nenhum. É muito difícil, pessoal, a gente adestrar a mente. É um exercício diário e contínuo. E como você falou, né, Cleusa, a gente continua sendo estudantes e aprendendo, e não é todo dia. Esses dias uma pessoa me perguntou, mas você tá sempre equilibrada? Eu falei, não, a vida é que nem um eletrocardiograma, ele tem altos e baixos, altos e baixos. Se ele for reto, você tá morta. Então não é o que a gente tenta, assim como nos picos insulinêmicos, que é a insulina, é a gente não ter tantos altos nem tanto baixos, é tentar ter um equilíbrio. Manter o nível. Manter um nível. Não é que todo dia a gente tá ótimo e todo dia a gente tá péssima, mas a gente tenta manter um equilíbrio. E tem dias energeticamente mais densos, então eu tava falando logo no começo da live que nesses 3, 4 dias anteriores tava muito pesado, tava muito denso, tava sentindo fisicamente fadiga, cansaço, dor de cabeça, porque o planeta energeticamente ele está denso e as pessoas mais sensitivas elas sentem isso. E eu sinto fisicamente. Daí, nesses dias, o que eu faço? Eu tento que meditar, usar óleos essenciais, exercícios respiratórios, músicas, colocar os pés na terra, ir para a natureza, silenciar um pouco o celular. Por isso até nem tenho feito, faz uns 15 dias, não tenho feito muita live, porque eu preciso estar alinhada, porque a gente só tá cheio para daí a gente poder compartilhar. Se a gente tá vazio, a gente não tem como dar. Então, a gente tem que achar esse equilíbrio também. Esse momento do planeta, eu vejo muitas pessoas vindo reclamar comigo que se sente muito cansado, que não rende, fazia 3 vezes mais serviço do que faz agora. Mas, gente, não fico preocupado, vocês não estão doentes. Faz parte do processo do planeta. A energia que está se apresentando nesse momento é essa. Então, as coisas estão num ritmo mais lento. Isso, e aí se a gente precisa de mais descanso, vamos descansar mais. É saber ouvir o seu corpo e saber se respeitar também. Porque se a gente puxa muito, a gente também adoece. Então a gente precisa ter essa compreensão e esse equilíbrio.
Exatamente. E pode se utilizar da aromaterapia dos óleos para você ter um pouco mais de conforto. Isso Como o mesmo. óleo que a doutora Andréa Sokol apresentou aqui agora, que foi o Balance. Por que ela trouxe o Balance? Gente, existe uma coisa mais básica no ser humano em temperamento, em pico. Ela estava até agora falando em pico, do que hormônio. Nada tira mais você do teu eixo do que hormônio. Qualquer desequilíbrio hormonal no ser humano, ele pira. Ele pode ir para qualquer direção. O equilíbrio hormonal mexe com todo o nosso sistema, não é verdade, doutora André? Ah, com Então, certeza. por isso que ela trouxe esse em primeiro lugar, porque você estando equilibrado é o primeiro passo de tudo, né? Primeiro você vai fazer o aterro, né? Fazer os fundamentos da tua construção. E eu acho que essa era a mentalidade dela, por isso que ela trouxe o balance. Realmente Isso vai mesmo. fazer isso, vai te dar esse aterro, esse equilíbrio, né? Se você usar o balance todos os dias, você vai se tornar uma pessoa muito mais bem consigo mesmo, muito mais feliz contigo mesmo, porque ele vai conseguir dar essa manutenção, equilibrar os teus hormônios, Eu né? tenho visto, né, muitas pessoas assim tendo quadros de irritabilidade, tipo pavio curto, que estão estourando, sem paciências. E isso quando a gente acaba, né? E eu faço também, não vou dizer que eu não faço, mas a gente fica arrependido, acaba às vezes machucando quem a gente ama, ou é o marido, ou é o filho. E aí a gente se arrepende, fica triste, fica com remorso. É como se a gente tivesse num processo evolutivo e daí joga um balde de água fria, volta tudo lá para trás. Então, o balance ajuda você a não ter esses rompantes, esses desequilíbrios, né? Além do balance, o que, que eu gosto, assim, para aterramento? É o vetiver, não sei o que, que você acha, Eu acho né? maravilhoso. Porque O ele vetiver, o mirra, o lemongrass, o óleos, esses óleos, eles são muito, eles te centram muito, deixa você centrado, deixam você centrado, você não fica, ai, não sei se eu vou para o lado, se eu vou uma para o barata outro. tonta, né? Você não fica perdido, você fica centrado em você. Para essa é a finalidade do óleo de aterramento. Ele te Isso. coloca você em você e você fica centrado. Porque primeiro você tem que botar o pé na terra para depois querer ir para a lua. Isso mesmo. Eu vejo isso que você tinha falado, eu vejo muita gente falar, ah, André, como que eu conecto o meu eu superior? Como que eu falo com o meu guia, o mestre, ou como que eu acesso o meu propósito, vocar, missão, enfim. E aí as pessoas é isso, às vezes elas estão em completo desequilíbrio, a casa tá uma bagunça, a gente tem que arrumar a casa. E aí eu gosto, então, a Cleusa falou do Mirra, e o mirra, então, foi um dos presentes, né, de Jesus Cristo. A gente usa para embalsamento. Eu adoro ele para questão do anti-envelhecimento. Diluído sempre em óleo de coco fracionado, porque ele é bem potente e alguns pacientes acabam tendo intolerância, mas ele deixa assim a gente com uma cara super esticada, né, Cleusa? E além disso, ele nos centra, né? Ele nos traz esse equilíbrio interior que é necessário. E aí o vetiver é uma raiz, né? Uma planta que tem raízes muito profundas. E aí nesse processo que a gente está vivendo, o que a gente tem que acessar são as nossas raízes. Quais são os pensamentos, os sentimentos que realmente estão arraigados dentro de você? Então, é a justiça, é a honra, é a fidelidade, é o amor, é a compaixão, esses sentimentos profundos lá da sua alma, porque eles não podem ser abalados com tormentas ou tempestades que nós estamos vivenciando. Então, a gente precisa voltar a olhar para dentro de si, não abrir mão dessas nossas raízes profundas que aprendemos com os nossos ancestrais ou com esses com o convívio, a nossa, enfim, o nosso aprendizado no dia a dia. Então, ó, o que a gente falou é necessário iniciar, então, nesse processo de aterramento, do balance, do mirra, do vetiver, para daí a gente poder utilizar óleos essenciais, que a gente consiga fazer uma abertura a nível
sexto chakra, sétimo chakra, que está relacionado então com a hipófise e com a pineal, né? Que é para a gente acessar então nosso propósito, nossa missão, nosso vocário, desbloquear e a gente poder ter esses downloads. Então, para qual direção a gente ir? E às vezes as coisas são muito sutis. É uma música que você ouve, opa, faz um download. É um escrito na camiseta de alguém que você vê, ou é um livro que você abre na página e vem uma mensagem para você, ou é a letra de uma música. Então, o universo, né, energético, sutil, ele utiliza-se de diversas ferramentas e a gente tem que estar com o campo expandido para ter essa captação. Quando você está muito na matéria, quando você está muito só pensando ali em pagar o teu boleto no final do mês, trabalhar que nem louca, tal, você não se abre para outras oportunidades. Você não se abre para entender e ver essa sutileza, né, que está ao nosso redor. Então, queria que você compartilhasse, Cleusa, se você já teve esses insights em camiseta, em livros, e quais são, depois do Mirra, do Balance, do Vetiver, quais os olhos que você orienta aí para a gente ter, então, esses downloads, esses acessos. Ou você quer falar sobre algum outro óleo também? Fique à vontade. Não tem como falar de tantos óleos, são tantas, né? Numa live só nós não podemos, né? Sim, sim. Quantidade exagerada de informação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Quanto a meus insights, gente, eu tenho insight até com passarinho que passa na janela. Quando eu estou andando na estrada, passa um outdoor, e a frase do outdoor é aquela frase que eu tenho que ouvir, que eu tinha que ler, que eu tinha que ver, entendeu? Um filme, às vezes eu estou ali, boto no YouTube, mas fica entrando uma coisa que eu não quero ver, e é exatamente aquilo que eu precisava ver. Né? Insights o tempo todo. É a coisa que mais acontece comigo. Olha, não tem aquela vez que eu não abro meu telefone e não tá 1111, 1212, 1313. Meu telefone sempre tem horas repetidas. Eu acho incrível, ele nunca tá intermediário. Então, esses insights é algo que faz muito parte da minha vida, porque eu vivo muito isso, né? Eu me entrego a esse estado planetário. Tá? Então, isso faz parte do meu ser. Mas para aqueles que estão começando, sentindo essa necessidade de começar a entrar dentro desse estado planetário e compreender que isso é importante para o teu bem-estar, para a tua felicidade, porque você, a partir do momento que... Não é futileza, gente. Não é bobagem, gente. Faz parte do nosso ser. Nós somos corpo, alma e mente. Nós não somos só corpo. Nós somos parte de um todo, nós não somos uma parte, né? Então, você tem que tratar tanto o teu psique, o teu físico e a tua mente sutil. Até essa é uma das coisas assim que as pessoas falam, porque você tem que ser muito espiritual, aí você não pode ligar para o mundo humano. Não! Você tem que ser os dois. Você está vivendo no mundo humano, você está vivendo essa encarnação, você está vivendo esse estado. Meu corpo precisa se alimentar e ser cuidado. Mas a minha alma precisa se alimentar e ser cuidado. Meu espírito precisa se alimentar e ser cuidado. Minha mente precisa ser educada e doutrinada. Ser educada, né? A minha mente precisa ser educada. Ela é meio rebelde, às vezes. Então, isso realmente faz parte de um conjunto de coisas. Então, se você querer já, eu vou evoluir, vou fazer... Não é. É um pouco fantasioso, é fuga. Aí é uma fuga, né? Aí você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar rodando, igual o cachorro com a entrada da cola, não vai chegar a lugar nenhum. Então, você tem que fazer uma busca, mas uma busca equilibrada, no teu ritmo, dando os seus passos. Cada um tem o seu próprio ritmo e próprio passo. Para aquelas pessoas que precisam aterrar primeiro, nós temos o Vetiver, o Lemongrass, que ajuda bastante também. Ele dá uma aterrada e estimula o movimento. Ele aterra e estimula o movimento. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é interessante. E temos o Mirra, como a doutora Andréa Sokol falou. Daí, para as pessoas que estão no segundo passo, já... que ela começa a buscar, porque não adianta você querer ir para Marte, para Vênus, para Via Láctea, se você não se conhecer. Você vai ter que fazer uma busca interior, você vai ter que buscar dentro de você e ver os teus potenciais e quem é você no universo.
Quem é você no universo? Qual o teu papel aqui? Aí nós entramos na aromaterapia com óleos que te conectam com você mesmo. Que é um dos óleos, é o Arbovitê. Que é o meu xodó, né? Eu amo Arbovitê. É uma paixão Arbovitê. Porque o Arbovitê coloca você e você num estado de conexão. É como se você entrasse dentro de você e expandisse totalmente a sua mente. Só que você expande dentro do teu universo particular. Entendeu? É uma conexão particular, mas não é solitária. É que assim, né? O que eu vejo, né? Até por conta da pandemia, muitas pessoas elas estão fugindo de se olhar, né? Porque até uma professora falou assim, é muito difícil a gente olhar para dentro de si mesmo. Então, o que está acontecendo, né? Esse final de semana, por exemplo, nas praias, em diversas regiões aí do Brasil, que estava tudo lotado, superlotado, porque era feriado, as pessoas elas não estão aguentando mais ficar em casa. Mas o que esse grande ensinamento que nos foi enviado como coronavírus 19 foi olhar para dentro de si. E as pessoas ainda não estão conseguindo, né? Então, a gente não passou de fase ainda, na minha opinião. Não, mas a gente está no começo. Isso, mas a gente realmente precisa olhar para dentro de si, né? Quais as nossas potencialidades, quais as nossas missões e o que a gente tende a racionalizar às vezes. Então a gente vai por um caminho e às vezes não é o caminho. E a gente bate a cabeça uma vez, bate a cabeça duas, bate a cabeça três, mas a gente tem dificuldade de olhar para aquela outra possibilidade. Então, para vocês que estão me ouvindo hoje, isso é uma coisa que eu tenho falado para algumas pessoas. Entenda que existem inúmeras possibilidades. Entenda que existem inúmeros caminhos. Você não está dando certo nesse emprego porque você está numa frequência, você já evoluiu, aquele está muito preso na matéria ainda, no ego, na ganância, não está mais na mesma frequência que você, e isso gera um sofrimento. Ou um relacionamento que seja, isso gera um sofrimento. Se você está sofrendo para ter que manter aquilo, abra a mão. Ah, mas eu não vou conseguir outro trabalho, ou eu vou ter que perder isso, vou ter que perder aquilo. Abra a mão. E num dos meus processos, uma pessoa olhou para mim e falou assim: o inferno de Dante diz que aquele que estava no colarinho preso, ele ia junto para o inferno porque ele não abria a mão. E a gente vive os infernos internos porque a gente não abre mão, porque a gente não olha para outras possibilidades, porque a gente não olha para outros caminhos. E esse portal 9 do 9 fala exatamente isso. Abra mão, se liberte-se de memórias, programas antigos que estão dissonantes a níveis emocionais e que estão desproporcionais com você. Porque a gente acha que não existe outro caminho. Existe inúmeros outros caminhos. Não é um outro, existem inúmeros outros. Mas a gente tem que estar aberto verdadeiramente. E quando isso flui, a gente entra então nessa questão das sincronicidades, da gente ver horas repetidas, porque a gente sabe que está no caminho certo, da gente entender lá dentro do teu coração que ele pulsa. Por quê? Porque você conhece pessoas que estão relacionadas com o teu projeto, com o teu propósito, ou você conhece um homem mais maravilhoso que você sofreu a vida inteira com cafajeste, que te traía, e você conhece um príncipe perfeito. Então, abra-se para outras possibilidades. Entenda que somos, sim, um manancial de coisas boas e não se fique prendendo na dor, na tristeza, no sofrimento. É verdade. Realmente o que a doutora Andréa falou, eu assino embaixo. São palavras muito bem colocadas. Realmente a gente tem que buscar essa parte de se conhecer. Gente, o ser humano é lindo, o ser humano é perfeito e é dotado de poderes inimagináveis. A doutora Andréa falou sobre Jesus, então vamos falar da Bíblia. Eu não é a minha religião, mas vamos
tá. Não diz na Bíblia que nós somos filhos de Deus? Uhum. Filho de Deus é o quê? Se o filho do leão é o quê? Um leãozinho. Filho de um cachorro é um cachorrinho. Filho de um gato é um gatinho. Filho de Deus é o quê? Olha o nosso poder. Olha quanta coisa boa e quanta qualidade está lá dentro de nós, pedindo para ser acessado. Olha como o ser humano tem qualidade, tem beleza, que está ofuscado pelo desconhecimento, está ofuscado pelos padrões de consciência equivocado, está ofuscado pelos enganos. Está lá, latente toda a sua qualidade, o seu potencial, o seu poder. Não deixe isso de lado. Busque. Isso, e daí a mirra pode nos ajudar nesse sentido? O que que você acha? Eu acho assim, Ou, tudo. ou você indicaria daí para essa pessoa que ela está com dificuldade de abrir mão? Que é exatamente esse ponto que eu acho que muitas pessoas estão passando, porque elas falam para mim, elas me mandam direct, elas consultam comigo e elas falam que elas estão tendo dificuldades nessa passagem. É como se a gente tivesse num processo aí e elas não estão conseguindo se libertar. Mas as correntes somos nós mesmos que nos colocamos. Não é o relacionamento, ou o trabalho, ou a família, somos nós mesmos. Só que a pessoa não consegue se libertar daquilo, daquele ciclo vicioso. Como que ela pode fazer para, no processo, né, na aromaterapia, auxiliá-la com qual óleo essencial você indicaria, Cleus? Eu indico para você se utilizar o do bergamota, do tangerina, do laranja. Não tudo junto, né, gente? Não, Não, ou, né? mas eu vou É um explicar o deles. porquê. Vou explicar o porquê. E o spikenardo ou o juniper berry, por quê? Porque a grande causa das pessoas se agarrarem em algo é o medo. Uhum. Nós temos medo, por incrível que pareça, que está enraizado na nossa consciência, nós temos medo até do belo, até do Ah, melhor. Porque a gente tem medo tanto de errar, é o é medo tão do enraizado, desconhecido, né? o medo de errar, do desconhecido, são tantos medos impregnados na nossa educação social, porque Uhum. desde que a gente nasce, a gente é ensinado a ter medo, a ter medo, a ter medo, a ter medo, né? Então, que isso está lá enraizado dentro da gente e é isso que nos bloqueia para dar qualquer passo. Então, tanto o spikenardo quanto o juniper berry são óleo para ser usado aromático, gente. Não há necessidade de ingerir nenhum deles para essa finalidade. São óleos que trabalham o medo intenso. O juniper berry vai trabalhar o teu medo intenso, ele trata o rim, para ter uma ideia. Então, o Uhum. medo se concentra no rim, de forma psicossomática, né? E o spikenardo também trabalha, mas ele trabalha já de uma forma diferente. Eu acho até para você se utilizar, para tirar um pouco mais... Mas eu não tenho medo, eu tenho anseio. Para tirar um pouco o teu anseio, use por uns dias, uns 3 dias, o spikenardo no difusor, ou no difusor, num colarzinho, ou no ultrassônico, né? Aí não vamos dizer medo, não vamos tirar um pouco o teu anseio, né? Para você ficar mais ousado, digamos assim. O tangerina vai te trazer muita alegria e motivação. Vai dar vontade de você agir. Então, ele vai trazer essa motivação que você precisa muitas vezes. Porque a vida é tão monótona, às vezes tão repetitiva, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Nós precisamos de um estímulo. E o tangerina tem esse estímulo, né? Só que não use à noite, porque é para tirar o sono, né? Mas durante o dia todo, ele vai trazer alegria, ele vai colocar o sorriso no rosto das pessoas. Ok? E o laranja vai trazer um pouco de conforto e vai trazer uma paz, uma tranquilidade, um pouco de conforto, né? Nós precisamos ter essa tranquilidade, esse conforto, né? Para a gente tomar qualquer atitude. Então, se eu tô sem medo, se eu tô com estímulo e se eu tô com conforto e aterrado, aí eu posso sentar e bem agora, o que eu quero para mim. Uhum. E Verdade? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas têm medo de se fazer.
Então, todos vocês que estão nos ouvindo, façam sinceramente para vocês mesmos essa pergunta: o que eu quero para mim? E escrevam, porque nós temos sonhos internos e quanto mais louco for o sonho, quanto mais o que eu quero para mim, a gente não ousa nem pensar nisso às vezes, porque a gente se coloca, eu vou me decepcionar, não vai dar certo, você já coloca os padrões negativos. Nós precisamos definitivamente mudar para frequências vibracionais mais elevadas internas, de alegria, de gratidão genuína, né? De gratidão por a gente estar vivo, por a gente estar respirando, por a gente estar conectado agora, utilizando essa ferramenta tecnológica, que eu tô na minha casa, a Cleusa tá na casa dela e tem várias pessoas de diversos locais aí do Brasil que estão nos assistindo. A gente está formando essa egrégora de compartilhar, de passar informações, de estar aqui fazendo uma troca. Então, colocar esses pontos vibratórios de alegria na nossa vida, porque a frequência da alegria é a frequência da cocriação da nossa realidade. Então, quando eu tô alegre, quando eu tô feliz, eu crio uma nova realidade. Então, a gente se abre para o potencial criativo, para permitir que a gente flua com novas ideias, novos projetos, novos alinhamentos. E aí vem as sincronicidades das horas repetidas, e enfim. Então, o que a gente quer para vocês é isso. Primeiro, vamos se aterrar lá com o Balance, com o Mirra, com o Vetiver. Depois, a gente pode utilizar, então, óleos aromáticos para tirar essa questão do medo, que seja tangerina, laranja, para trabalhar com essa questão da alegria, né? E aí, os cranberry são utilizados, Zimbro, inclusive, conhecido como Zimbro aqui no Brasil, o isso, Ginsberg. que E os é piquenados nardo, conhecido aqui é nardo. isso, Que é uma nardo. pasta. O nardo, inclusive, também tem uma passagem bíblica, né? Porque ele era muito caro. E aí foi quebrado o alabastre e aí usado nos cabelos, né, de Maria Madalena para colocar em cima de Jesus Cristo. E aí perguntaram para ela se ela era louca, porque ela estava dando como se fosse o dote, e na verdade não, ela estava entendendo a potencialidade daquele mestre na vida dela. Então, que a gente entenda essa luz crística interior que nós temos. E aí, o nardo acho fundamental para esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de si, olhar que você tem uma luz divina que te ilumina, que você é, sim, um Deus, um co-criador da sua vida, da sua história. Acreditar que esse mundo, esse planeta vai vibrar numa frequência mais elevada de amor, de fraternidade, de irmandade, de coexistirmos pacificamente, harmoniosamente, respeitando os nossos ancestrais, a nossa fauna e a nossa flora. Porque essa é a nossa missão e é o nosso propósito maior, é a nossa vocação em termos de planeta. E a gente se perdeu um pouco nessa linha da vida. E aí a gente foi chamado agora a alinhar-se novamente. E cada um, como que a gente pode mudar o mundo? Mudando a si mesmo. Mudando profundamente a si mesmo. E quando a gente se ilumina, a gente começa a iluminar pouco a pouco um ao outro. Porque uma vela acesa, ela não se apaga ao iluminar outra. Então, é exatamente o propósito e a missão da Cleusa, exatamente o propósito e a minha missão, cada qual na sua particularidade, porque nenhuma flor é igual à outra, cada um tem as suas características e todas formam um grande e belo jardim planetário. Então, olhe para si mesmo e pare de se julgar, pare de se criticar, pare de se inferiorizar, pare de se vitimar. Pare de se colocar para baixo. Pare com esses medos. Coloque-se sim como acreditando que você é um ser divino, imensamente amado e merece uma vida feliz, abundante e próspera. Olha só, eu vou contar para vocês que desde que eu me conheço por gente, eu sempre vejo energia.
parte dessa energia, algumas pessoas chamam de áurea, né? Aura, né? A áurea quando é relacionada em volta do corpóreo humano, né? E quando é nos objetos, as pessoas falam energia só, que é emanada do objeto, mas não deixa de ser a mesma base, né? Por que eu tô falando isso? Eu vou contar para você, vou fazer uma descrição aqui na live agora. Quando eu conheci essa pessoa que está aqui na minha frente, a doutora Andréa Sokol, eu estava lá arrumando as minhas cocitas e tudo e tal, daí chegou uma menina lá, uma menina, parecia que tinha uns 14 anos do meu lado lá. Que Aí bom, né? Tô quase com 40, gente. Ano que vem faço 40 anos. Chegou aquela menina lá, daí tá bom, tá. Aí eu tava arrumando as coisas lá, daí alguém me falou, que ela é a doutora. Eu falei, é? Pensei, nossa, que novinha, né? Tudo bem. Daí fui, daí depois eu encontrei ela, né? Que a gente foi se preparar por evento, nós estávamos no evento, né? E ela, vamos preparar, fazer uma maquiagem. Então, eu olhei para o lado, eu estava lá sentada, a maquiadora em mim, eu olhei para o lado e vindo na minha direção para falar com a maquiadora, a Cinderela. Gente, eu disse assim, eu não sabia que a Cinderela existia de verdade. Um vestido todo de cetim meio rosado, eu não sei se você lembra. Eu lembro a roupa que eu tava lá no evento. Mas eu lembro que era a Cinderela da minha imaginação. Era a Cinderela. Ela veio com um vestido todo de cetim, assim, rodadinho, assim, tipo Cinderela mesmo, entendeu? Todo rodadinho de cetim. E eu falei, nossa, a menina virou Cinderela. Então tá, daí a gente foi conversar, depois eu fui conhecer a doutora Andréa Sokol. Até então eu só tinha visto a pessoa dela. Eu já tinha achado ela uma menina, depois achei ela Cinderela. Aí quando eu conheci ela, eu descobri que ela é uma rainha. Porque ela tem face de menina, postura da Cinderela e caráter de rainha. Porque ela é uma pessoa que pode levar a informação do bem para frente. É uma pessoa que pode mover uma nação. Eu vi isso no seu caráter e na tua personalidade. Então, eu não sei se eu já tinha comentado alguma coisa assim com você. Não, você nunca tinha me falado. De fazer em público. Eu fiquei muito honrada, Cleusa. Eu lembro também, foi um evento que a gente teve e era uma palestra, né, que a gente ia falar, eu falei, ela falou também, e eu lembro que estava de azul, eu adoro azul, é a minha cor favorita, um azul claro, assim, tava com uma maquiagem azul clara, eu achei você muito simpática, muito querida. E daí, quando eu cheguei no quarto, de novo, o Marcos já tinha feito contrato e negócio com você, que era meu marido, né? E eu fico muito feliz e grata, e na verdade, né, como você falou no início da live, não é eu, é através de mim. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. E às vezes eu me sinto cansada, porque realmente essa questão energética é bem forte, né? Agora, uns 20, 30 dias atrás, a gente fez a imersão, a gente estava com 9.000 pessoas participando e eu senti uma fadiga extrema. Então, a gente precisa, sim, dessa egrégora de luz, que a gente se fortaleça uns aos outros e que a gente mostre essa nova possibilidade de experienciar a vida, sendo uma vida mais equilibrada conosco mesmo e com o próximo e com o planeta, para que a gente respeite mais a si, as nossas limitações, o nosso próximo, as nossas plantas, os nossos animais, os nossos ancestrais, e que a gente sinta, então, essa harmonia, essa felicidade de viver inerente a nós, seres humanos, que nos foi tolhida pela maneira como a sociedade nos impunha, com medos, né? Então, nessa live desses 15 dias atrás, eu trouxe à tona a questão da Caverna de Platão, que foi escrita há 400 anos antes de Cristo, e ele falava que a gente olhava a sociedade, os seres humanos estavam acorrentados dentro de uma caverna, olhando as sombras de uma fogueira, achando que aquilo era a vida real e, na verdade, era projeções das sombras no mundo ilusório, governado por
Mestres da Caverna. E aí, uma dessas pessoas, ela se incomoda, tem uma inquietação interna, que todos nós que estamos passando por esse processo de despertar de consciência sentimos em algum momento essa inquietação de achar que algo está errado, que não é assim esse sentido da vida, que não pode ser por aí, e cada qual de nós tem o seu processo, e eu honro e respeito a história de cada um, da sua, Cleusa, de cada um de nós que está nos assistindo, que não é por acaso que essas pessoas estão nos ouvindo. E aí a gente se liberta dessas correntes que fomos nós mesmos que nos colocamos, e a gente sai numa, numa jornada íngreme e agreste, onde a gente se arranha, onde a gente se machuca, mas finalmente a gente sai lá fora e a gente enxerga a luz do sol, a gente é cegado por aquela luz imediatamente, depois até ter o processo de adaptação ocular, a gente consegue olhar para aquele vasto campo e entender que aquilo sim é a realidade, não é aquilo lá no fundo de uma caverna olhando apenas sombras. Então, que a gente possa ter esse grande despertar individual e coletivo e planetário, e que nesse portal 9/9 que nós estamos vivendo hoje, a gente se liberte de memórias, programas antigos, desproporcionais, dissonantes no nível emocional, mental e celular, que são essas correntes que a gente não quer mais. E você pode dizer, dar um basta, dizer eu não quero mais sofrer, eu não quero mais dor, eu não quero mais angústias, eu não quero mais temores, eu não quero mais medos na minha vida. Porque você tem sim esse poder. E aí você pode se libertar e viver, então, uma vida de Cinderela, né? Porque fico muito feliz que eu tenha passado essa impressão, porque é realmente assim que eu me sinto. Eu tô muito melhor hoje, com quase 40 anos, do que eu tava com 20 anos, né? E eu me sinto mais balanceada, mais equilibrada, tenho desafios, tenho é, aprendizados, um caminho muito longo ainda na minha evolução para atingir, mas eu me sinto mais tranquilidade e sabedoria, sabe? Do que aqueles altos e baixos que eu vivia, como se eu estivesse vivendo um maremoto. E aí fico feliz de você falar sobre esse negócio de rainha. Já é a segunda pessoa que me fala isso. Outra pessoa que me falou isso foi a Ruth. E eu fico grata porque todos nós somos reis e rainhas. Então, que você desperte dentro de si isso, né? Que você enxergue-se como príncipe, princesa, rei ou rainha, porque você é isso, realmente é. E deixar só a luz brilhar. Não esquece que eu vejo energia, André. Então. Essa energia que eu vi em você. Energia de mover uma nação. Essa é a energia que eu vi em você. Então vamos Essa lá. energia que eu de você. Então eu me sinto muito honrada e muito agradecida por estar aqui hoje falando sobre um momento tão importante do planeta e com uma pessoa que eu tenho tanta admiração por você. Muita gratidão. Então, ó, Cleusa, falta 5 minutos para a gente encerrar a live. Foi muito rápido. Fico Passa rápido. muito, passa muito rápido. Fico muito feliz que, que eu recebo. Então, diga, querida. Eu ia perguntar, mas você vai salvar a live? Porque um povo meu aí tá numa convenção e eles só vão poder ver depois a live. Vamos salvar a live, vou deixar aí no ar 24 horas. E daí depois eu vou pedir pro pessoal cortar uns nuggetzinhos, daí a gente libera esses nuggets. A gente já fez, assim, algumas outras lives nossas, né? Mas essa foi em especial porque a gente falou desse momento que a gente está vivendo, desse portal 99, e que a gente possa, então, se olhar e iluminar, e que a gente possa mudar mesmo essa nação brasileira, né, para muito mais luz. Não é por acaso que nós moramos aqui. Eu tenho orgulho desse país. É um país continental com uma fauna e com uma flora lindíssimo, e a gente tem um poder energético a nível planetário, a nível mundial muito grande. O Brasil, ele tem
uma posição e uma postura de influenciador energético planetário que é preciso tomar posse. Fomos atrapalhados desse propósito, desse caminho. Até quero falar que teve, então, a 7 de setembro, a independência do Brasil, e ela foi redigida por uma mulher, né? Pela Imperatriz Maria Leopoldina, e ela que enviou isso para, né, Dom Pedro fazer, então, a proclamação da independência do Brasil. Ela era a avó da princesa Isabel, que também promoveu a libertação dos escravos. Então, a gente tem essa questão do sagrado feminino muito forte aqui. E a imperatriz, ela faleceu de tristeza pelas inúmeras traições do seu esposo. Então, nós mulheres, precisamos nos empoderar para não sermos mais abusadas, em qualquer nível que seja, e tomar novamente esse poder para que este país faça o que ele veio para fazer, cumpra o que ele tem que cumprir. Então, o que eu queria deixar de homenagem aqui, só concluindo, é esse poder feminino, que nós, curando o nosso eu masculino e feminino, nós possamos fazer para as nossas futuras gerações mulheres muito mais equilibradas. Eu lembrei de uma coisa, você falou isso, meu raciocínio associou, não sei se vai dar tempo de eu explanar isso. Faltam 3 minutos. O Brasil é o maior produtor de ametista e quartzo rosa. Ametista, pedra que transmuta, que é o cristal que transmuta, né? O condutor energético poderosíssimo, e quartzo rosa, que trabalha o amor incondicional. Olha só, gente. Isso é na nossa terra, a gente pisa sobre esse campo energético. E embaixo de Brasília tem uma maior concentração de quartzo rosa existente planetária. E não é por acaso que Brasília foi projetado como uma antiga civilização egípcia chamada Amárnia, que tinha a mesma visão de uma fênix que renascia das cinzas, da mesma projeção dessa antiga cidade egípcia, que tinha como missão cooperativismo e compartilhamento. E isso foi projetado por Oscar Niemeyer, que sabia disso tudo. E de Curitiba ele desenhou o Museu do Olho, onde de lá vinha a justiça e a sabedoria, que é do terceiro olho. Então, assim, a gente tem muita coisa e a gente precisa, sim, se levantar com honra e glória, com uma grande e potente nação. E eu morei fora do país por mais de 5 anos, e eu tenho maior honra e orgulho de estar aqui. E é por isso que a gente precisa dessa purificação e dessa limpeza desse processo que nós estamos passando. E é a limpeza principalmente interior, para depois a gente se manifestar a nível exterior. Então, que a gente faça reverberar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, a honra e o amor. Para a glória da luz. Gratidão. Assim é, está feito, está feito, está feito. Ó, não vai dar a nossa meditação, falta 1 minuto. Gratidão, Cleusa. E que o sagrado feminino entre em harmonia e reverberação com todas as mulheres curadas nesse planeta. Beijo. Beijo, beijo. Salva para se for capaz de não conseguir salvar depois. Eu vou salvar sim.